Um triunfo histórico do Bahia. Você vai analisar e entender com a gente agora do porquê o Bahia venceu. Um jogo espetacular, inesquecível para o torcedor do Bahia. A gente traz a análise aqui para você de Nacional 0, Bahia 1. Tô aqui com o William Borges, que acompanhou a partida, eu também acompanhei. A gente vai mostrar para você detalhadamente o porquê que o Bahia venceu. William Borges, muito bem-vindo ao Visão para Jogo. Mais um Visão para Jogo para a gente falar do Bahia, né? Esse triunfo histórico, o primeiro triunfo fora do Brasil do Bahia, na Libertadores agora, né, claro, assumindo a liderança do grupo. E também mostrando um grande futebol, né, Will? O Bahia tá merecendo um Visão para Jogo já tem um tempo, né? A gente até não fez ainda sobre o jeito do Bahia jogar, mas faz tempo que tá merecendo. Esse time do Rogério Ceni é muito bem encaixado. Ele é sólido defensivamente e também ofensivamente. Então ele tem as duas valências. Às vezes um time é desequilibrado, né? Defensivamente defende mal, ataca muito bem, mas o Rogério Ceni tem um esquema de jogo muito compacto. Um esquema de jogo que consegue aliar as duas formas, tanto defensiva quanto ofensiva. E já chama atenção, já tem um tempo, né, o Bahia? Tem um tempo, desde o ano passado já, né? Desde o ano passado. Só que parece que tá melhorando. As peças, tudo bem, tem um elenco muito bom, peças de reposição, né? A gente vê... vamos citar um exemplo, por exemplo, ontem eles decidiram poupar, o Rogério Ceni decidiu poupar o Ramos Mingo, que é um baita zagueiro. David Duarte entrou e fez uma baita partida. Inclusive o Rogério citou que ele foi o melhor em campo. Cara, e fez um jogo espetacular. É que tiveram alguns bons jogadores, mas realmente até pelo nível de exigência. A gente pega o embate físico de um jogo contra o Nacional lá, é muito físico, até pelo centroavante, que o Eraso, eu não lembro exatamente o nome. Mas o Nacional é um time muito de bola aérea, né? Muito físico, um time combativo. A gente sabe como é que é jogar contra o uruguaio fora de casa. É um jogo que vai exigir muito. Até por isso acho que ele fez algumas escolhas na escalação. Por exemplo, a gente vai falar melhor, o Bahia constrói a jogada com 3 jogadores defensivamente. Um dos laterais se torna um zagueiro nessa linha de 3 para sair com a bola. Ora, o outro espeta. E o outro espeta, exatamente. Ora é o Luciano Juba, ora é o Gilberto quando joga o Gilberto. Ontem ele optou por entrar com o Arias na direita e o Gilberto ficar no banco. E o Luciano Juba fazer essa saída em 3, que é um grande diferencial do Bahia. Porque a jogada começa nessa construção defensiva e clareia completamente o meio para jogar. E aí você já tocou em mais um ponto, né? O Gilberto e o Arias ali mostra mais uma vez a força do elenco do Bahia. Então o Bahia tem treinador, o Bahia tem peças individuais e tem um elenco muito recheado. E a gente vai falar até de mais de outras peças, né? Estamos falando de alguns. Isso porque às vezes até joga o Gabriel Xavier na direita, tá? Que estava machucado ontem. Que provavelmente eu acho que se tivesse em condição para um jogo de embate físico contra o Nacional, talvez seria o Gabriel Xavier. Então ele vai adaptando conforme os jogos, né? Conforme os confrontos. Vamos analisar um pouquinho? Vamos lá então, falar um pouco desse jogo? Primeiro, essa construção em 3 que a gente comentou, com o Juba aberto pela esquerda. A gente pode perceber os 3 zagueiros aqui, né? No caso, o Juba fazendo esse papel de zagueiro. Até não vai aparecer na imagem, o Arias espeta bem na direita aqui. E o Eric Pulga abre quase como um ala esquerdo nessa construção de jogadas. O Cauli e o Everton Ribeiro... Você vê os 3 zagueiros bem desenhadinho, né? Bem desenhadinho, bem desenhadinho. Na marcação é em 4, né? A gente vai mostrar melhor. Mas aqui na construção é em 3. O Eric como 1, o Eric muitas vezes como 1 sozinho e uma linha quase que de 5 jogadores. Então a gente vai pegar o Arias, que não tá aparecendo no frame. Não tá na imagem, mas ele tá aqui no cantinho. Everton Ribeiro por aqui. Geralmente o Cauli caía mais pra direita do que o Everton Ribeiro, mas eles flutuavam bastante. Então aqui vai ter... Everton Ribeiro e Cauli. Tá, olha a qualidade do meio-campo dos criadores do Bahia. Exatamente. Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas pendendo mais pro lado esquerdo para jogar com o Pulga. O Pulga quase como um ala esquerdo no frame e o Lúcio Rodrigues sozinho de centroavante. Então, basicamente, na construção, a gente até conversou um pouco do vídeo, né? Que tem muitas equipes que constroem um 3-2-5. Isso. O Bahia não chegou a construir assim. Por quê? Fazia uma construção com 3 e o Eric fazendo essa saída. É um 3+1 ali, né? É um 3+1 e aí uma linha de 5 com o Lúcio na frente. Isso. E um atacante móvel, né? Que a gente vai ver até. O passe do Juba, o Juba tem muita qualidade do passe. O passe até eu acho que era pro Eric Pulga, tá? A tentativa. Mas o Lúcio, como é um atacante veloz, ele conseguiu chegar. Ele já toma a frente, Toma a frente do zagueiro, até um zagueiro mais lento, era o Coates na zaga ali. E quer ver? Eu quero chamar a atenção para uma coisa, Will. Olha exatamente isso. 7 jogadores no ataque. Olha como o Bahia sai de um bloco intermediário, tentando construir, para uma bola nas costas da defesa e como ocupa o campo ofensivo rápido. Isso é treino, tá? É mecanismo, é treino. E essa transição, porque depois a gente vai mostrar que defende bem, defende também com vários jogadores. Então é uma forma de mostrar como ataca e defende, né? E daí também a questão de controle de jogo. Até por isso eu acho que ele escolheu o Cauli. Porque o Ademir vinha sendo titular em alguns jogos. Recentemente, contra o Internacional, o Cauli voltou a ser titular e eu acho que é muito... Daí, nesse esquema, geralmente, o Juba joga como ala e o Gilberto constrói em 3 com o Ademir de ala, né? Mas eu acho que a escolha pelo Cauli até pelo controle de jogo. Cauli e Everton Ribeiro têm um controle de jogo absurdo.
Eles têm muita qualidade, aliado ao Jean Lucas também, que também controla bem o jogo. Então eu acho que por isso a escolha. E daí você vê como o Bahia fica com a bola. Como povoa bem o ataque, né? Até esse lance aqui foi um lance que eu achei falta, tá? O juiz não deu, né? O juiz não deu falta. Até a continuação da jogada aqui. E a gente mostrou basicamente... Queria mostrar nessa construção em jogo, que a gente pode ver mais uma vez. Vou até voltar um pouquinho aqui, É a construção em Olha 3. Aqui. Os 3 zagueiros novamente, né? O Canu, o David Duarte e o Juba, né? Fazendo essa construção como um zagueiro, porque tem qualidade também, como a gente viu no passe. Sim. E a gente vai ver agora mais uma vez a qualidade no passe dele. Vai contigo aí, Will. Pô, não pode soltar agora. Vamos falar da qualidade no passe do... E o Eric fazendo esse suporte aqui. Só que o Jean abriu. Então, assim, é um time que se move... O meio-campo do Bahia tá o tempo inteiro mexendo. E o Jean abriu até pra empurrar o Pulga, né? Empurrar o Pulga pra lá. Até porque o Nacional, na marcação, tava com 5 defensores. Ele atacava num 3-5-2, mas na marcação fechava com 5. Então o Pulga precisava empurrar bem o lateral, que se tornava um lateral zagueiro ali. Até pra abrir o time pra abrir o campo, isso. Perfeito. E assim, o que a gente pediu pro nosso editor aqui, o nosso grande Geraldo da Prometrics, destacar, olha o passe do Juba, né? Olha onde ele encontra o Cauli. O que me chamou a atenção, além do passe, é como o Cauli, em várias situações, ele consegue flutuar entre as linhas do Nacional e receber essa bola e quebrar a marcação. Ele é o cara do desafogo, geralmente nessa jogada. A gente até vai... A questão dessa entrelinhas que você comenta, né? Só que daí tem a capacidade do passe. Porque assim, às vezes o jogador tá entre linhas, mas se o passador não tem a qualidade, não vai conseguir achar esse passe. E é o que a gente vai mostrar agora. O Juba acha o Cauli... Juba acha um passe fantástico. Exatamente. Né? Olha lá, levanta a cabeça, passa... E o Cauli tem o campo pra ele, né? A jogada não vai surtir em nada, mas o Cauli teve o campo pra ele. E o curioso que a gente falou, o Cauli ocupou mais a faixa da direita do campo, só que nas duas imagens que a gente mostrou, o Everton tava mais à direita e o Cauli mais centralizado. Isso mostra o quanto eles estavam flutuando, né? Porque o Cauli, de fato, na marcação vinha pra direita. A gente vai ver aqui, ó. Cauli na marcação à direita. Perfeito. Mas com a bola, eles flutuavam bastante, até porque o Arias espetava bastante. O Rogério deve falar pra eles, gente, sem bola, o posicionamento é esse. Com bola, vocês estão livres pra jogar. Porque é o que parece. Parece tudo muito natural ali no time do Bahia. É muito fluido o jogo do Bahia. E a gente viu também o Jean Lucas descendo pra jogar perto do Juba ali. E também mostra isso, né? Um cara que sai de dentro pra dar esse suporte por fora. Já tem o Eric fazendo essa construção. A gente vai ver que depois... Caio Alexandre que entra para fazer essa função e libera um pouco o Eric. Que é o titular que é o titular na maioria dos jogos, né? O Caio Alexandre. Mas onde eu acho que o Eric rende melhor, sendo esse cara para chegar um pouco mais na área. Para pisar na área. Como foi contra o Santos, o jogo passado do Bahia, o Eric jogou mais avançado, fez gol, criou outras oportunidades. E, curiosamente, até me surpreendeu a questão, não sei se foi para poupar o Caio Alexandre e tal, mas essa escolha pelo Eric, ou talvez pelo embate físico. A questão do Eric ser um jogador mais físico, até mais alto que o Caio Alexandre. Ter esse embate físico, o Caio Alexandre é mais controlador de jogo. Controlador de jogo tinham vários. Então eu acho que isso, por isso a escolha do Eric. E mais uma vez, falando de peça, falou do Ademir, que estava no banco de reserva. Não jogou, agora falando do Caio Alexandre. Ademir entrou no segundo tempo. Então, entrou no segundo tempo, mas o Caio Alexandre mesmo estava no banco e entrou também no segundo tempo. Olha o elenco do Bahia, que mantém, jogadores que mantêm o nível, né? E agora falando da marcação, Will. 4-5-1, bem estruturadinho. Bem desenhado aqui na tela, né? A gente até divergiu um pouco sobre essa questão, que entre as linhas, os jogadores do Nacional estão com espaço. Se pegar, tem 3 jogadores aqui com espaço. Porém, é diferente do Luciano Juba que a gente comentou. O jogador em questão tem que ter qualidade no passe. E não era essa a questão do Nacional. Perfeito. Então, você deixando um pouquinho dessas entrelinhas, o Nacional ia ter que forçar o passe. Que foi o caso que aconteceu nesse lance e a gente pode ver. Na verdade, eu só ia fazer um adendo aqui, que o meu ponto é exatamente esse. Pela falta de qualidade do time do Nacional, principalmente dos defensores, essa bola de fato não ia entrar. Mas você vê que a linha do Bahia está muito bem montada, só que está um pouco distante da defesa. É um 4-5-1, né? Mas eu vejo que esse é um ponto de melhora para o time do Bahia. Contra times mais qualificados, esse passe vai entrar. Provavelmente. Ou você vai ver o jogador recebendo essa bola aqui, se aproximando um pouco mais, aí esse zagueiro vai conduzir mais e vai conseguir de repente entrar esse passe. E aí, se esse passe entrar, tem muita gente para trás, você vai ficar numa situação de 1, 2, 3, 4, 5 contra 3 defensores, 4 provavelmente ali. Então vai ser uma situação ruim, mas esse é um ponto de melhora. Não significa que o Rogério não tenha estudado e entendido que o Nacional não tem essa qualidade para quebrar essa linha. Isso, então, a gente vai ver o passe, ainda, né? O passe forçado na direita. E aí, exatamente isso que a gente destaca aqui, os jogadores próximos do Nacional. Só que aí o meu jogador ali também não tem essa qualidade para dominar essa bola, né? A saída rápida, né? Rápida. Não vai dar em nada, vai perder a bola, mas a tentativa de transição rápida. O Bahia sai muito rápido pro contra-ataque. Isso mostra a qualidade, assim. Ideia de jogo, né? Em alguns momentos o Bahia recupera essa bola e sai rápido. Em outros momentos temporiza, trabalha. Diversifica. Isso é muita qualidade de trabalho e de jogador. Até para não ficar previsível o estilo de jogo, né?
E aqui mais uma vez. Isso. Por favor. Não, mais um lance, igual o lance anterior, que o zagueiro tenta forçar, na verdade não é o zagueiro, mas é o volante, tenta forçar essa bola e aí, pela falta de, na minha visão, de qualidade ali dos jogadores, a bola acaba não entrando. Pode voltar no mas é uma jogada que, se for contra um adversário mais qualificado, essa jogada pode acontecer. E aí que eu vejo um ponto de melhora para o Bahia. Mas, mais uma vez, destacando esse desenho, né? Fica claro esse 4-5-1 defendendo. É muito claro na imagem. A imagem está bem compacta, igual aquele lance. E eles compactam as linhas para tentar forçar esse erro de passe. Por mais que tenha jogador flutuando, aqui era o Otero, o passe vai errado. E assim, a gente pode ver a ideia, né? Provavelmente aqui é uma marcação mais individual. Aqui é por zona, né? Tanto que os jogadores ocupam um espaço e se preocupam em fechar o seu espaço. Não marcam ninguém. Não marcam ninguém, entre aspas, né? Mas estão fechando a linha de passe. Essa é a questão. De repente, se essa linha descer um pouquinho, aí essa bola não consegue entrar. Mas é um ponto pequeno de melhora para o Bahia, que é uma questão de treinamento, ajuste. Mas enfim, o Nacional, de fato, não conseguiu fazer essa bola entrar e até a primeira tentativa foi abrir essa jogada, né? Depois a tentativa enfiada. E mais uma vez, o Bahia rouba essa bola e tenta uma solução rápida. Aqui o Eric vai acabar nesse passe, mas o Bahia mostrando aquela variação que a gente mesmo citou. Agora, no segundo tempo, diferente agora, o Bahia atacando, né? Fazendo mais uma construção de jogo. E aí, é contigo, meu querido William Borges. Mais uma jogada de construção, até não vai aparecer no frame. Luciano Juba abre pela esquerda e o que acontece? O Arias espeta. Até se puder voltar pra gente... A gente não vai conseguir ver o Juba no lance. O Juba tá aqui, né? Então faz essa construção... Construção em 3. Construção em 3, que daí o outro zagueiro tá lá, né? Mas faz essa construção em 3 e o lateral... Aqui. Como o Cauli e o Everton Ribeiro flutuam muito, o lateral, o ala da direita, que é o Cauli, ele espeta. Que é o Arias, ele espeta. E você veja daí, claro, a qualidade do Everton Ribeiro de achar o passe, mas pode soltar. Até porque é o Pulga que tá espetado do outro lado. Do outro lado, muito veloz. E aí também é uma qualidade do Pulga, ele é um cara que sempre fecha bem na área. A gente vai ver ele entrando na imagem aqui, ó. Isso aí ele faz muito bem. Fez muito gol no Ceará, assim, de cabeça, inclusive. Sim. O Pulga que não é um jogador muito alto, né? Aí uma boa jogada, o Arias faz um cruzamento, acaba não surtindo. Mas para mostrar mais uma vez como o ala direito, quando ele faz essa construção em 3, o ala direito espeta completamente para abrir o campo e junto com o Pulga do lado esquerdo. Isso é ideia, isso é treino, muito trabalho do Rogério Ceni e dos jogadores. O Rogério Ceni faz muito isso, né? O Rogério Ceni é um cara muito estudioso, é um treinador que preza por isso. E aqui a jogada já tá rolando porque o gol do Bahia foi muito bonito, esse é o lance do gol, tá? Porque é longa a jogada. É longa a jogada, a gente pediu pro nosso editor correu, fazer um time-lapse aqui, né? Deixar a jogada mais rápida, porque de fato foi uma jogada muito bem construída, o Bahia temporiza, toca a bola, trabalha e a bola acaba chegando depois no Eric Pulga que faz o gol. Mas você vê como os jogadores estão sempre de cabeça erguida, né? Trabalhando essa bola. Já era com o Caio Alexandre nesse momento? Já era com o Caio Alexandre. Eu fiz a questão de contar... Foi logo após a substituição? Foi, Eu fiz a questão de contar quantos jogadores tocaram na bola. 8 jogadores tocaram na bola até o gol. É muita coisa. E assim, tem jogadores que tocaram mais de uma vez. A bola foi, voltou pra zaga. Então, só pra... Cara, assim, é um golaço, tá? Não, um golaço. Uma construção de jogadas... Dá pra ver mais uma vez. Um jogador que eu destaco, Cauli. Pra mim, ele foi flutuando. Um cara fundamental. Como ele sai, ele tá na última linha aqui. Ele sai e vem buscar essa bola. Mapeia o espaço, trabalha, circula. Ele é um jogador cerebral demais. E uma questão interessante também, você vê, o Cauli tava na direita lá, ó. Ó como ele vai se aproximar depois do centroavante e ele que vai acabar dando passe pro gol, né? Aí. E essa bola entra, né, encaixada, inclusive pelo David, né? Pelo David Duarte. Se eu não me engano, foi ele que deu esse passe. E aí a bola acaba entrando. William José, que tinha acabado de entrar também, desvia. A bola chega pro Cauli e há esse passe. Até o corta-luz do João, que foi meio sem querer, mas deu muito certo. E um detalhe, né? Construção por dentro para terminar por fora. É muito comum a gente ver uma construção por fora da jogada para terminar por dentro, né? Geralmente pro centroavante. Exatamente. Não, a jogada foi construída por dentro e terminou. Obviamente, a finalização do Eric Pulga foi brincadeira, né? Isso tudo bem. Podia ser um chute, um traque ali e não dá em nada. Mas a construção por dentro e daí o Pulga livre, né? Para finalizar. Livre, entre aspas, assim, ele estava muito bem condicionado, muito bem posicionado para finalizar. Então o time do Bahia mostrando muito recurso, né? Eu vou até colocar o gol mais uma vez aqui pra gente acompanhar. Né? Merece, né? Pra gente encerrar o vídeo falando que esse time do Bahia é um time muito bem montado, consegue um triunfo histórico, né? Vence na casa do Nacional, que não é pouca coisa, né? O William Borges do Nacional é uma equipe muito tradicional, apesar de não ter hoje tanta qualidade assim, mas é sempre difícil você jogar lá. Ó, já estão querendo iniciar para analisar a Bahia mais uma vez. Mas a gente promete para vocês que a gente vai trazer conteúdos aqui também. Eric Pulga, Luciano Juba. Esses dois estão em pauta, né? Esses dois estão em pauta, estão em produção, uma análise bem detalhada deles. Tem mais um que foi sugerido hoje, Jean Lucas. Jean Lucas, legal. Lucas também, um baita controlador de jogo. E o Cauli também merece, tá? A gente vai dar uma olhadinha. Isso tem que falar do time inteiro do Bahia. Não, mas é uma amostra do baita elenco que o Bahia mostrou. A gente falou, até falando um pouquinho, antes de finalizar,
A questão das opções de ontem. Ele botou o Ramos Mingo no banco para colocar o David Duarte, até por poupar, por quantidade de jogos. Mesmo, né? Eric por Caio Alexandre. Aí você tem o Ademir na direita. O Kaique entrou no segundo tempo. No próprio gol tem um rodízio grande de goleiros, que é Ronaldo, que é o Marcos Felipe, tem o Danilo Fernandes como terceiro goleiro. Na esquerda, o Iago jogou contra o Bahia, contra o Santos. Então, ele tem um elenco muito recheado e ele vai conseguir disputar essas duas competições. Que time que traria o William José para ser um jogador de elenco? Então, mais um exemplo aí, né? O William José foi muito bem contra o Santos, mas ele vai ser banco do Lute por enquanto. Não vai ter chance. O próprio Eric é um cara que é mais reserva do que titular. Rodrigo Nestor entrou no jogo. Rodrigo Nestor. E por aí vai. Michel Araújo, entre outros. O vídeo vai. Então, assim, o torcedor do Bahia tá muito feliz, tá muito contente, né? E a gente traz essa análise aqui porque de fato merece muito. A gente promete que vai trazer mais aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica atento aqui no nosso Visão para Jogo, no nosso canal aqui da WTV. Navega aí bastante, que tem conteúdos dos mais variados, análise, games e tudo mais, né, Will? Tem desafio, tem programa ao vivo, o canal tá espetacular, tá recheado para você. Se inscreve, deixa o teu like, ajuda o nosso trabalho. Essa é a forma de você apoiar a gente com a tua inscrição, com o teu like. Lembrando que esse quadro aqui é um patrocínio da Prometrics, o Centro de Inteligência do Futebol. Compartilha esse vídeo com a galera, hein? Queremos falar do Bahia, queremos que esse conteúdo chegue para muita gente. Um abraço e até o próximo vídeo.